Graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Você que está nos acompanhando toda quinta-feira, nós estamos ministrando, fazendo uma série sobre o Sermão do Monte. Que na verdade você já deve ter percebido que nós estamos falando na verdade sobre as bem-aventuranças. Porque o Sermão do Monte mesmo, ele é o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus. Mas nós vamos focar nas bem-aventuranças. Como as bem-aventuranças nos ensinam a sermos pessoas melhores, sermos discípulos melhores, a trabalharmos para o reino e a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso eu convido você para a gente continuar essa série, para nós falarmos agora sobre um assunto que vai de fato tratar o nosso relacionamento com o nosso próximo. As primeiras 4 bem-aventuranças, ela tratava sobre o nosso relacionamento com Deus, como nós devemos nos comportar diante de Deus, como as bem-aventuranças nos ensinam e nos mostram isso. Mas as 4 últimas vai nos mostrar justamente o fazer, o agir. É legal que em Deus nós sempre vamos aprender que primeiro Ele quer tratar o nosso relacionamento com Ele, para que assim nós podemos ter um relacionamento saudável com o nosso próximo. Se você ler lá os 10 mandamentos, você vai ver que os primeiros mandamentos também são em relação ao homem e Deus, ou de Deus para o homem. Mas os outros mandamentos, ele também vai se referir no relacionamento do homem para com a sociedade e para com o próximo. Por isso eu quero convidar você a ler comigo esse texto que a gente vai se basear a mensagem de hoje. E está em Mateus capítulo 5 e verso 7. Você pode acompanhar aí na sua casa, vai aparecer aqui. E Mateus capítulo 5, verso 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa bem-aventurança, como eu falei, ela já trata o nosso relacionamento para com o próximo. E Jesus, ele estava ensinando as pessoas que estavam ali no monte, as que depois que todos eles tinham sido tocados de alguma forma por Jesus, depois que todos eles tinham sido atraídos por Jesus, pelos milagres que Jesus estava fazendo, chegou o momento então de Jesus assentar com eles e começar a ensinar princípios do reino. E esse princípio que nós vamos falar hoje é misericórdia. Quando nós falamos de misericórdia, é muito fácil confundirmos com graça. Na verdade, a diferença ela é muito pequena entre graça e misericórdia. Como eu falei, nós vamos ficar no Sermão do Monte, mas eu quero ler alguns textos com vocês, para nós podermos entender melhor sobre a misericórdia que Deus pede para nós, que Jesus nos ensina. Então, você vai ler comigo em Romanos, capítulo 6, e verso 23, que diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, Efésios, capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Nós vemos que Deus ele é rico em misericórdia. E nós precisamos entender que nós não merecemos nada que venha da parte de Deus. Então, quando Deus olha para o ser humano, para a condição de pecador em que a humanidade está, e Deus, então, ele envia seu Filho Jesus, que nos ama e que paga o preço do nosso pecado ali na cruz. Esse ato nós chamamos de graça. Graça é dar algo para alguém que essa pessoa não merece, ou que ela não fez esforço nenhum para ter. Você simplesmente se agraciou, você simplesmente foi com a cara daquela pessoa e decidiu dar um presente para ela. Então talvez
de muitas definições, a melhor que nós podemos achar para graça é um presente dado a alguém sem que essa pessoa tenha merecido ou até mesmo pedido por isso. Então, nós somos agraciados em Deus e pela graça nós somos perdoados, é um presente de Deus. Pela graça nós somos justificados, aceitos e salvos. Então, tudo isso, perdão, justificação, aceitação e salvação, é graça de Deus. É um presente, é um dom. E a misericórdia, ela é quase isso, mas um pouco diferente. Vamos tentar explicar para entender. Enquanto a graça é um presente que você dá a quem não merece, a misericórdia é algo que você não dá para aquele que merece. Nós podemos chamar de misericórdia um livramento de uma determinada punição ou consequência. Então, quando nós falamos de graça, nós estamos, na maioria das vezes, a Bíblia vai falar de graça, se relacionando ao pecado original, a nossa natureza pecaminosa. E a solução para a nossa natureza pecaminosa, para aquilo que é a nossa essência como pecado, é a graça de Deus. Mas quando nós, por causa da nossa essência pecaminosa, nós praticamos o pecado, isso se chama consequência do pecado, aquilo que nós fazemos por causa do pecado em nós, então já é uma escolha minha. Então a partir daí eu estou assumindo a responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo. Sendo assim, eu sou digno de uma punição. Eu sou digno de uma consequência daquele ato que eu estou praticando. E não receber a punição e não sofrer as consequências desse ato, isso nós podemos chamar de misericórdia. Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23. Diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós merecemos o quê? Ser consumidos. Por causa do nosso pecado, nós merecemos a condenação, a morte eterna. Mas a Bíblia vai dizer aqui em Lamentações 3:22, principalmente se você tiver com a Bíblia na versão Almeida corrigida, que as misericórdias do Senhor é a razão pela qual nós não sermos consumidos. Então o Senhor, Ele viu graça em nós, mas por causa da sua misericórdia, ou seja, por não nos dar aquilo que nós merecemos como pecadores, então nós não somos destruídos. Amém? Então a misericórdia, ela vai falar de um ato de livramento. É como se nós realmente caminhássemos para a morte, como se nós caminhássemos para aquilo que é justo nós sofrermos. E a misericórdia nos tirar desse caminho de punição, nos tirar desse caminho de destruição. A misericórdia fala de um livramento que vem da parte daquele que poderia nos condenar. Deus, sendo justo, Ele pode nos aplicar juízo, irmãos. Mas pelas suas misericórdias, Ele não faz isso ainda. Eu disse ainda, porque haverá o tempo em que a ira do Senhor, em que o juízo de Deus virá sobre aqueles que ficarem sobre a terra, sobre aqueles que não se renderem a esse amor, sobre aqueles que não entenderem a razão pelo qual nós ainda não somos consumidos, que é a misericórdia do Senhor. João capítulo 8, verso 11, conta a história daquela mulher adúltera. João capítulo 8, verso 11 diz, esse trecho diz: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno, vá e abandone a sua vida de pecado. Pegaram aquela mulher que havia sido pega em adultério e levaram até Jesus. Eles queriam, na verdade, um pretexto, alguma maneira de colocar Jesus numa enrascada, porque Jesus
pregando sobre o reino, pregando sobre o amor, ele não iria pedir para alguém ser apedrejado, porque ele estaria contra aquilo que ele mesmo estava pregando. Mas se Jesus, por outro lado, dissesse para não apedrejar aquela mulher, ele estaria então contra a lei de Moisés. Então ele poderia estar em pecado contra a lei, e ele também cairia em contradição, se dizendo o Filho de Deus. Mas Jesus então, ele olha para aquela mulher, se aproxima dela, ele começa a desenhar no chão, ele se levanta e olha para aqueles homens que estão com as pedras na mão, e diz: se algum de vocês não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. A Bíblia vai dar um detalhe que a gente quase não percebe, mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens olharam uns para os outros, deixaram as pedras cair no chão e foram embora. E aí Jesus vai perguntar para ela: cadê aqueles que te condenam? E ela disse: não tem mais ninguém. E Jesus disse assim: eu também não te condeno, então vai em paz. Jesus, ele não mandou apedrejar aquela mulher. Ele não disse apedreja, ele não deu a ordem para apedrejar aquela mulher. Mas ele também não a inocentou. O que ele fez? Ele fez com que aqueles homens que estavam com as pedras na mão se identificassem com ela. Ele disse assim: se vocês não têm nenhum pecado, atirem a primeira pedra. Mas se vocês forem exatamente como ela, ou seja, capazes de cometer o mesmo pecado, ou se vocês nunca fizeram isso, então atirem a primeira pedra. Eles então se identificaram com a condição pecaminosa daquela mulher e não atiraram a pedra. E aí Jesus, num ato simples, numa maneira muito inteligente, ensina para aqueles homens e ensina para nós o poder e o princípio da misericórdia. A misericórdia, ela é um ato de nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Nos colocarmos na condição da outra pessoa. Ter um sentimento de sofrimento por causa do sofrimento de outra pessoa. E isso Jesus vai dizer que é uma bem-aventurança. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na definição, se você procurar pela palavra misericórdia, você vai encontrar o significado da palavra miseratio, que significa compaixão, e você vai encontrar a palavra cordis, ou cordis, que significa coração. Então, compaixão no coração, ou, uma definição melhor, um coração compadecido. Então, misericórdia, além de também significar livrar alguém da punição que lhe é devida, misericórdia também é ter um coração compadecido com aquele que sofre. Ter um coração que se coloca no lugar. Uma outra definição ainda diz que misericórdia é colocar o sofrimento de alguém dentro do seu coração. Olha isso, que sentimento que a gente realmente não consegue explicar. Sentir a dor do outro ao ponto de pegar o sofrimento de alguém e colocar dentro de você, como se o sofrimento dela realmente fosse o seu sofrimento, e é o seu sofrimento. Esse também é um sentimento de misericórdia. E a graça, ela é movida pelo amor, mas a misericórdia, ela é movida por esse sentimento de compaixão. E a nossa maior dificuldade hoje, de sermos misericordiosos, de não dar ao outro a punição que o outro merece, ou simplesmente colocar o sofrimento dos outros em nosso coração como sendo nossos próprios sofrimentos, é porque nós temos dificuldades em se compadecer com o nosso próximo. Nós temos dificuldades em priorizar a necessidade do próximo. E Jesus, sabendo disso, Jesus começa a ensinar naquele sermão, dizendo que feliz de verdade serão aqueles que aprenderem a serem misericordiosos, porque só assim vocês vão alcançar também a misericórdia que vocês precisam. E Jesus, ele não simplesmente falou isso, mas como ele vivia isso, ele praticava isso, porque isso fazia parte da sua essência. E é isso que é legal do Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças,
Porque fala de uma transformação no nosso coração, em que torna essas bem-aventuranças, na realidade, a nossa essência. Tudo que nós ouvimos em todo o Sermão do Monte precisa ser a essência de um discípulo. Precisa ser a essência de alguém que serve a Deus. A essência de alguém que acredita em Jesus. Uma das características de alguém que tem graça e misericórdia é que essa pessoa tem o poder de atrair outras pessoas para perto de você. Ou simplesmente o poder de alguém olhar para você e sentir um prazer em estar perto de você. Você transmite uma paz, você transmite uma segurança, você transmite uma confiança. Sabe por quê? Porque o misericordioso, ele não consegue olhar para o defeito de alguém e acusar aquela pessoa. Ele não consegue. Ele vai olhar para o defeito, para o problema e para a dificuldade de determinada pessoa e ele vai estender a mão, ele vai sentir compaixão, ele vai se colocar no lugar, ele vai se doar. Automaticamente os relacionamentos dele começam a melhorar. Sabia que tem gente que vai te ajudar? Sabia que tem gente que vai fazer alguma coisa por você só porque um dia você teve compaixão dessa pessoa? Só porque um dia você parou para conversar com ela, sem julgar? A gente, para demonstrar misericórdia, não precisa ser algo muito escandaloso. De repente, na nossa simples conversa com alguém, nas nossas respostas, nós demonstramos misericórdia. Nos nossos pequenos atos, no momento em que nós acolhemos alguém, no momento em que nós ouvimos alguém, no momento em que nós oramos por alguém, nós demonstramos misericórdia. O que mais afasta as pessoas da igreja, o que mais impede as pessoas de virem para a casa do Senhor e se converterem, é porque as pessoas não veem misericórdia na igreja. As pessoas não conseguem, lá fora, se sentirem amadas pela igreja. Como que é a cara da igreja lá fora? Os acusadores, aqueles que apontam, aqueles que mandam para o inferno, aqueles que se sentem melhores que os outros. Mas Jesus, ele nos ensina a sermos misericordiosos, isso com suas atitudes. A expressão íntima compaixão aparece 5 vezes na Bíblia. E nessas 5 vezes, Jesus está falando, está demonstrando algo relacionado ao seu próprio comportamento. Essa primeira vez está em Mateus capítulo 18, verso 27 e 28. Eu vou ler rapidinho e você vai acompanhando aí. Mateus 18, 27 e 28. E essas expressões também você vai encontrar na versão Almeida Corrigida, tá? Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: pague o que me deve. A primeira vez que aparece aqui íntima compaixão é quando Jesus conta a parábola de um rei que resolveu prestar contas no seu reino, e um rapaz, um servo que devia muito, mas muito dinheiro, uma quantia que ele jamais conseguiria pagar, pediu por clemência, pediu por misericórdia. E aqui a Bíblia diz que aquele rei, que aquele senhor, sentiu íntima compaixão, ou seja, se compadeceu no seu íntimo. Imagina um rei tendo tudo, sentindo íntima compaixão, se identificando com o miserável, se identificando com o devedor, se identificando com o pecador. E Jesus, quando ele fala que aquele senhor se identificou, sentiu íntima compaixão com aquele servo, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando do reino dos céus, que Deus agiu assim com a humanidade. Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, Deus que tudo é, Deus que é dono do ouro, Deus que é dono da prata, Deus que é criador de todas as coisas, sentiu íntima compaixão de nós, eternos devedores, eternos pecadores, e não nos cobrou essa dívida. Então aquele servo, Jesus vai dizer que aquele servo sai dali perdoado,
justificado, agraciado, e ele vai até um conservo seu, pega aquele rapaz pelo pescoço, que estava devendo bem menos, mas bem menos do que ele devia, e diz: pague-me o que me deve. Na continuação dessa história, o rei chama aquele servo e fala assim: você não deveria ter feito isso, visto que eu tive misericórdia de você, você também deveria ter misericórdia do outro. E segue aquele princípio: primeiro Deus nos mostra misericórdia, para então nós demonstrarmos e derramarmos misericórdia sobre a vida dos outros. Esse é o princípio, irmão. E aí que muitas vezes a gente pede e clama por misericórdia. Sabe quando a gente fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim? Eu estou dizendo assim: Senhor, não me dá, não me pune da maneira que eu mereço ser punido. É isso que a gente fala. Então o Senhor não nos mata, o Senhor não nos manda para o inferno, e na primeira oportunidade em que nós precisamos estender a mão para alguém, nós não fazemos. Nós pegamos aquela pessoa pelo pescoço e queremos que ela pague a dívida dela conosco. Não falando somente de dinheiro, mas qualquer coisa que nós possamos cobrar, qualquer coisa que nós possamos esperar de outra pessoa. Outra história está em Lucas capítulo 10, verso 33 e 34. Lucas capítulo 10, verso 33 e 34. E diz assim, ó: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Jesus, quando conta a parábola do bom samaritano, isso também refletia, isso também fazia uma alusão ao reino e ao amor do Senhor para com o pecador. Dizia que o sacerdote e o levita passaram por aquele homem que havia sido assaltado e estava prestes a morrer. E eles simplesmente seguiram sua vida, porque estavam cumprindo os seus rituais religiosos. Jesus, quando contou essa parábola, sabia que ali estavam os fariseus e os escribas, os mestres da lei. E por isso, quando ele conta isso, ele estava dizendo assim: vocês que são da lei, entendidos da lei, vocês que se dizem amantes de Deus, vocês que se dizem conhecedores de Deus e adoradores de Deus, vocês não são capazes de sentir misericórdia por aqueles que estão caindo perto de vocês. E quando Jesus usa o exemplo do bom samaritano, nós devemos nos atentar que o samaritano e os judeus, eles não tinham um bom relacionamento. Era como se falar de um Brasil e Argentina no mundo do futebol. E como se Jesus viesse até nós, brasileiros, na igreja brasileira, e chegasse para nós e falasse assim: um bom argentino, e começasse a contar a história. A gente levaria a princípio um certo choque. Tanto exemplo para Jesus usar. E Jesus vai usar esse exemplo. Tanta coisa para Jesus falar. E Jesus vai falar o bom samaritano. Mas Jesus estava dizendo: aquele que não faz parte de um sistema religioso, que não está cego com suas doutrinas religiosas, porém está atento ao que está acontecendo em volta, esse consegue ter compaixão e misericórdia. E Jesus pergunta para um dos homens, para um dos religiosos que estavam ali, que havia feito outra pergunta para Jesus: qual desses três então é o próximo daquele que estava machucado? E certamente aquele homem diz: aquele a quem teve misericórdia dele. Jesus vai mostrar, irmãos, e eu queria ler tudo que está aqui. Mateus capítulo 14, diz lá: e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuindo-se de íntima compaixão para com ela os curou. Aqui dizendo que Jesus, quando viu aquela multidão faminta chegando perto dele, ele sentiu íntima compaixão e começou a curar todo mundo. E logo depois ele multiplica pães e peixes. Depois Mateus 20, 32 e 33, vai dizer assim: e Jesus parando chamou-os e disse: o que queres que eu faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos deles, e logo eles ficaram curados. Falando de 2 cegos que estavam à beira do caminho e pediram misericórdia, e o Senhor sentiu íntima compaixão dele. E o último aqui, para eu continuar, Lucas capítulo 7, verso 12 e 13, você vai anotando isso aí na sua casa, tá bom? Para você estudar.
E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. O Senhor se movia de íntima compaixão pelo necessitado. Muitos milagres que Jesus realizou, muitas curas, muitas manifestações que Jesus fez, foi por se identificar, por se compadecer daqueles que estavam sofrendo. Irmãos, isso é tão sério. E a gente vai entender por que Jesus nos ensina isso no Sermão do Monte. Por que é tão importante isso? É porque existe, irmãos, segundo esses textos que a gente leu, e muitos outros, um princípio de causa e efeito na Bíblia. O reino de Deus, o mundo espiritual, ele é como se ele realmente trabalhasse com um princípio de causa e efeito. Como assim? Aquilo que você planta, você colhe. Então, se nós plantamos misericórdia, nós vamos colher misericórdia. E muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam misericordiosas, que nos perdoem quando nós erramos, mas nós não plantamos isso. Nós não nos preocupamos com aquilo que nós estamos fazendo, com o que as nossas obras elas podem produzir. É claro que ninguém será salvo por obras, mas se a graça é uma porta aberta, da qual a gente não fez nada para merecer essa porta, simplesmente se abriu para nós, isso é graça. É pela fé que nós caminhamos. A fé é o caminho. Mas a Bíblia vai me mostrar, por causa desse princípio, que a misericórdia pode ser um peso para nos manter ou nos tirar desse caminho de fé que nos leva à salvação. Por causa da misericórdia, eu posso ser salvo ou condenado. Por causa da misericórdia, eu posso representar a Deus, me encontrar com Ele, ou viver longe dEle e nunca ter um encontro real com Ele e jamais representá-lo aqui nessa terra. Lucas capítulo 6, verso 37 e 38. Diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse é o princípio de causa e efeito. O que nós estamos plantando na vida das pessoas? O que nós estamos plantando? As outras bem-aventuranças vai falar do nosso relacionamento com as pessoas aqui. O mal de nós, quando nós nos convertemos, é a gente achar que, como acho que eu falei isso em algumas ministrações antes, é achar que a minha vida agora é a partir do céu. Não, querido. Nós nos convertemos e somos salvos, nós já começamos a viver o reino de Deus aqui na terra. Por isso, é importante nós trazermos para a nossa vida a essência do reino de Deus, para nós já começarmos a vivermos o reino de Deus aqui na terra. E como que nós vamos transferir a essência do reino de Deus para a terra? É aprendendo com Jesus e se comportando como Jesus aqui. Venha o teu reino, então venha o teu reino através de nós, manifesto na terra, através de nós, através da sua igreja, através dos discípulos verdadeiros de Jesus. E o reino de Deus se manifesta na vida das pessoas através de misericórdia, como se manifestou na nós através de misericórdia. E por isso nós precisamos aprender a plantar misericórdia, a viver uma vida misericordiosa e a olhar para o nosso próximo como alguém que precisa de nós. Sentir a dor do próximo. E tem o último texto que eu quero ler para você. E vai ser o último, mas eu quero que você depois estude esse texto em casa. Mas estuda mesmo. Ele tem um certo teor até escatológico, mas a gente não vai focar na escatologia dele. Mas nesse princípio de causa e efeito. O porquê nós precisamos exercer misericórdia, se quisermos receber de Deus misericórdia. Mateus capítulo 25, verso 31 em diante.
Mateus capítulo 25 e verso 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se ao seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado e de roupa te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum desses menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando tivemos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, também a mim o deixaram. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, como eu falei, esse sermão, o julgamento das nações, ele tem um teor escatológico. Aqui, esse texto ele se encaixa no final da grande tribulação, depois da vinda do anticristo, e quando Jesus vem em glória com os seus anjos e com a igreja. E então, esse é um julgamento para as nações. Ele vai separar as ovelhas e os bodes, que são as nações que vão perseguir os novos convertidos nessa época. São os bodes. E as nações que vão acolher e ter misericórdia daqueles que estão se voltando para Deus. Esses são as ovelhas, e esses vão ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai, e recebam por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. E Jesus vai então mostrar o peso que foi usado, que será usado para separar bodes de ovelha. Aqueles que tiveram misericórdia dos pequenos irmãos. Aqueles que tiveram misericórdia dos que estavam chegando. Aqueles que ajudaram os famintos, aqueles que receberam o estrangeiro, aqueles que acolheram, que deram roupa para aqueles que estavam com frio, aqueles que deram comida. Esses exerceram misericórdia e serão chamados para junto de Deus, para viver eternamente com Ele. Mas aqueles que não exerceram misericórdia, mas perseguiram, esses serão deixados de lado. Como eu falei, não vou falar do lado escatológico, mas do lado prático para nós. Porque mesmo sendo o povo da grande tribulação, ou para nós como igreja, Jesus vai dizer que a nossa misericórdia vai medir o quanto nós somos discípulos de Jesus ou não. O quão parecidos com ovelhas nós somos ou não. E por isso ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque lá no grande dia receberão a minha misericórdia e habitarão comigo para sempre. Por isso, em nome de Jesus, eu quero convidar você que está na sua casa a você fazer uma oração e você olhar para dentro de você e dizer assim: quando eu deixei de ser uma pessoa misericordiosa?
Quantas vezes o Senhor já me perdoou, quantas vezes o Senhor já me livrou e me deu a maior das graças, que é a salvação. Mas eu não tenho feito na terra, eu não tenho feito na minha casa, eu não tenho feito no meu trabalho o mesmo mover e o mesmo trabalhar que Jesus fez na minha vida, que é exercer misericórdia. Por isso eu quero convidar você, onde você está, a fechar os seus olhos e a adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Oh, meu Salvador, meu resgatador. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu viestes de longe. Eu escutei a tua voz chamando meu nome. Para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Livraste a mim, e eu me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego, eu me prostro aos teus pés.